Opa, pessoal, lê aqui e vamos falar um pouquinho. Como Daima tá sensacional, eu gostaria de ter a capacidade de fazer análise de episódio por episódio, da trama geral. Mas eu não tenho, infelizmente não tenho essa capacidade, não, eu só fico fazendo de filme, que é mais fácil. Então, se você quer isso, ó, tem o Animazê, canal do Animazê, que eu tô pegando aqui essa imagem aqui do vídeo dele, que eu não achei essa imagem fácil em lugar nenhum, ou do canal do Budokai, tá? Pra vocês pegarem uma análise por episódio. Mas o que eu queria falar aqui é sobre algo que eu percebi e que me deu a oportunidade de falar um pouquinho disso sobre Dragon Ball, que é explicando essa nova transformação do Vegeta. E porque, além dessa transformação não ser problemático, não é um problema, além dessa transformação não ser, entre aspas, furo de roteiro, nem um furo na história e nem mesmo um furo na cronologia. E até mesmo se ela for tecnicamente ilógica, ela ser ilógica nesse momento não significa nada, narrativamente falando. Primeiramente, que transformação é essa? Tem que falar, deixa eu dar uma explicadinha nessa nova transformação do Super Saiyajin 3. Lê, porque ela foi feita? Fanservice. Lê, você queria que isso acontecesse? Não. Lê, como assim? Você não queria que o Vegeta tivesse Super Saiyajin 3? Não, eu não gosto do Super Saiyajin 3. Queria ler. Sim, pra mim, é a transformação mais plasticamente barata de todo Dragon Ball. Pega a construção do Super Saiyajin, do Kaioken e do Super Saiyajin 2. O Super Saiyajin 3 é uma desconstrução, porque você achou que o foco da saga Buu seria o que? A transformação. Mas não foi. O foco foi, adivinha, na fusão. Exatamente para Akira fazer uma subversão narrativa para que, opa, o que o fã ia pensar, a próxima saga vai ser sobre o level 3. Não, a saga não vai ser sobre atingir o level 3. O Goku já tinha o level 3. O foco foi a fusão. Então, o Super Saiyajin 3 ele já é uma desconstrução em si e foi feito para ser mais plástica. A diferença é que, por causa das escolhas estéticas, principalmente do Super, as pessoas acabaram valorizando transformações que mudam mais o personagem. Tipo o Super Saiyajin 4 e o Super Saiyajin 3. Porque, infelizmente, as transformações do Super são só recolors. Em vez do pessoal pegar que as transformações do Super são ruins, não porque por causa da aparência, mas por causa do viés narrativo, as pessoas plasticamente colocaram. É ruim por causa da coloração. Ai, Jesus. Tudo bem. Super Saiyajin 2 tem uma transformação foda, narrativamente foda. Cara, até os animadores tinham dificuldade de desenhar essa bodega, de tão difícil que é. Então, eu não tinha isso de, eu queria. Então, Lê, você, então, não era. Você que não era alguém que queria o Vegeta, mesmo o Vegeta sendo o meu personagem favorito, o Vegeta com o Super Saiyajin 3, o que você sentiu ao assistir o episódio? Eu arrepiei completamente. Porque, olha, vem cá, meu amiguinho plástico, vem cá. Não importa a transformação, cara, não importa. Importa a construção da cena. Pare de ser plástico, pare de querer ficar Edzinho, pare de hiperanalisar o que não precisa ser hiperanalisado, porque você passou pano pra merda do Super, que tem 1 trilhão de outros problemas. O importante é a construção narrativa de suspense e de novidade que o episódio inteiro constrói. A porcaria dos diretores dos animadores conseguiram hypar uma transformação que ninguém esperava. A direção é maravilhosa, a luta é maravilhosa e a forma narrativa que foi colocada exatamente para o quê? Para subverter uma nova transformação, porque a gente já sabia que o Goku tem essa transformação do Super Saiyajin 3. Aí o que os caras fazem? Colocam esse up narrativo no Vegeta. Isso é espetacular. É Japão sendo Japão. É a emoção para a emoção, tá bom? Uma diquinha, meu amiguinho, mangaka, qualquer criador de entretenimento, criador de história, sempre, olha aqui, sempre vai priorizar a emoção, a lógica. Você tá entendendo? Então, o mais importante é a eugeríase. É assim que japonês escreve, tá, meu amigão? Lê, mas tem essa história aqui. Aí é a gente aqui do Ocidente, japonês escreve assim. Tem uma cacetada de mangaka que fala isso, tá? Tem uma cacetada de mangaka que fala que a prioridade é emoção. Se você conseguir conectar essa emoção a um sentido lógico, aí que você ganha pontos a mais, mas o importante é a emoção. Se você quebra um pouco a narrativa, quebra um pouco, mas funciona, causa emoção.
Amigo, dane-se esse sua lógica que você está pedindo. Pelo menos isso é a estrutura japonesa. Basicamente, tem um pouquinho na chinesa também, mas eu vou falar do que eu estudei. A estrutura japonesa. Isso você tem mangakas, desde histórias simples, como do próprio Toriyama, até mesmo mangakas com um work building absurdo. Até o Oda faz isso, né? Óbvio, né? Quem analisa o mangá sabe do que eu tô falando. Então não importa. Ah, ele, mas tinha que ter isso. Não importa. O importante é, você assistiu, lá na sua, você se sentiu, foi bem feito, foi. Ou você tá nessa pira de ficar procurando defeito na porcaria do Daima, para não gostar. É isso que eu tô sentindo com o Daima. As pessoas estão pegando cara, uma direção espetacular, uma animação espetacular, um humor bem concatenado, bem feito. Ah, eu não gosto do humor, mas você nunca vai poder falar que o humor não é bem feito. Ah, tem piada de peido, a piada de peido usada como uma construção de percepção de pudor. Isso é incrível. Eu também não gosto. Eu também não gosto, mas é uma piada bem feita, é uma piada usada tanto para rir quanto para desenvolver as características e a percepção e o lado dos personagens. Humor bem feito. Mesmo que você não ria, se você analisa um pouquinho, tem um pouquinho de senso crítico, você consegue perceber que aquele humor não está apenas para lhe fazer rir, mas para fazer que você, meu amiguinho, tenha mais uma camada. Work building sendo trabalhado, complexando o mundo muito bem feito, até melhor do que os 12 universos feitos no Super. Muito bem feitinho, né? Lê, tem vários errinhos narrativos, tem vários errinhos de sequência lógica pra caramba. Nenhum deles é incongruente, mas Kibito, a fusão do Kibito, a sequência da linhagem temporal e a sequência da linhagem temporal, o Piccolo não saber a linha dos Namekusei, sendo que ele fez a fusão e a gente sabe do que teve a nova fusão, um novo Piccolo, um novo guerreiro lá na saga Cell. Então a gente tem isso, que são coisinhas que poderiam ser melhores. Mas isso que eu tô falando são erros, são incongruências narrativas. E adivinha, isso é normal. Sempre teve e sempre vai ter em uma história, porque adivinha, uma história é uma emulação da realidade. Você não pode colocar um único aspecto de qualidade como a conexão lógica. Porque além dos personagens e dos escritores não priorizarem isso como suprassumo, isso não é o mais importante. É um bônus. É um bônus. Se o que eles estão entregando, pelo menos pra mim, é bom, dane-se essa sequência lógica. Ai, mas me incomoda. Desculpe, foda-se. Foda-se. Isso é você. É a sua sequência lógica. E sinceramente, se isso que está acontecendo no Daima te incomoda, você não gosta de Dragon Ball, você nunca assistiu Dragon Ball. Você assistiu Dragon Ball com a sua infância e agora está vindo com alto senso crítico que Dragon Ball nunca lhe ensinou a ter, muito provavelmente retroalimentado pela comunidade, seja a comunidade de Power Scaling ou seja uma comunidade de hiperlógica, e você está projetando o que Dragon Ball nunca lhe fez e nunca foi. Além, então quer dizer que os erros estão... Tá certo ter erro? Não. Só que você tem que saber ponderar o que é erro narrativo e o que os autores estão abrindo mão de uma certa sequência lógica para entregar. De novo, infelizmente, o importante é ser importante. Como assim? Funcionou? A cena foi bem feita, foi bem cantada, entregou emoção. Você gostou? Foi divertido? Foi bem feito? Dane-se se tem um errinho de lógica aqui e um errinho de lógica ali. Vamos dar mais um exemplo agora do Z. O Gohan errando, perdendo o brinco para forçar uma fusão com Goku e Vegeta e não com Gohan naquela hora. Você não achou forçado? Você não achou incongruente ele não acertar? Mas é que ele tinha a visão ruim. Isso foi usado no Hero. Isso foi respondido no Hero. Até lá era uma incongruência. No facilitador de roteiro, para o autor manipular a percepção do público para tirar as opções mais óbvias e ir para a opção que ele queria fazer, o famoso fanservice dos dois personagens mais populares do mangá. Ah, peraí, então quer dizer que o que eu tô reclamando aqui, eu só estou sendo chato? Sim, você só está sendo chato. E isso que eu estou falando dos literais erros. Essa transformação nova do Vegeta, o Super Saiyajin 3 do Vegeta, não é erro. O que? Não é erro? Como assim não é erro? O Super Saiyajin God sumiu, mas eles tinham. Então, uma transformação não aparecer é simplesmente porque o pessoal pula, não precisa, não é mais importante. Então, isso de transformações sumindo é normal. Isso sempre aconteceu em todo Dragon Ball. E principalmente no Super. Ali, mas eu não gosto. Eu gosto de ser uma sequência lógica. E aí que entra que você está fazendo um falso positivo. Olha, como assim um falso positivo? Você está colocando uma perspectiva que a obra não tem. E que, se não for respondido, você tem brechas narrativas, que é o famoso o fã responde, que são extremamente conectadas. Se você estiver sendo esse chato, com um erro de data, e, pô, sacanagem não revelarem
fluxo temporal, com o erro do Piccolo não sabendo a língua da nação, você poderia ser como o Kirito lá, não podendo ser. Você pode reclamar disso aí, porque realmente são objetivamente erros. O Super Saiyajin 3 do Vegeta não. Lê, mas pô, tem a cena da Bulma. Vamos lá. Jesus. Vamos lá. Lux, o Super Saiyajin 3 é uma transformação que exige concentração, ao ponto que você não consegue se transformar no meio de uma luta. Primeira vez que o Goku se transforma contra o Majin Buu gordo, ele pede, olha que eu vou te mostrar, tal, tal, tal. Ele para, grita por 55 minutos e se transforma. Adivinha? O Goten só consegue se transformar na sala do tempo, ele consegue o tempo. Nossa, que interessante. O Goku precisa juntar energia depois, quando ele se transforma, e chama a atenção do Kid Buu para voltar a se transformar e não consegue se transformar, porque é uma transformação desgastante. Qual é a fusão? Qual é a transformação que está ligada diretamente a lampejo de raiva e, adivinha, up pela raiva, o Super Saiyajin 1 e o Super Saiyajin 2. Que interessante. E o Super Saiyajin 2 foi feito para quê? Para burlar o desgaste do Super Saiyajin e manter a velocidade e a força. Então peraí. Então você tem literal uma brecha narrativa para você, no meio de um up de raiva, não acessar o Super Saiyajin 3? Não, peraí. Então, tecnicamente, você acessar o Super Saiyajin 3 no momento de ira, no meio de uma luta onde você não teve tempo para se concentrar, seria um erro narrativo? E como é que foi que o Vegeta atingiu o Super Saiyajin 3 conseguindo uma brecha? Até porque ele não estava o componente que era um disparate dele, se concentrou e conseguiu acessar o Super Saiyajin 3. Então, literal, pela sequência lógica, a lógica que você está tão cobrando, não faz sentido o Vegeta atingir o Super Saiyajin 3. Até porque, lembra, no filme e no anime, o Goku pede para o Bills deixar ele se transformar. Então peraí. Então quer dizer que o Vegeta, mesmo tendo o Super Saiyajin 3 com ele, no momento de raiva com a Bulma, se transformar direto no Super Saiyajin 2 e não no Super Saiyajin 3, é a sequência lógica, já que você que tá cobrando lógica, correta? Então você só não sabe do que você tá falando. Olha que interessante. Ou seja, o que eles fizeram? Eles só, literal, usaram uma brecha narrativa para canonizar o Super Saiyajin 3. Assim como eles fizeram isso com a brecha narrativa com o Super Saiyajin God. E olha que interessante, a brecha narrativa do Super Saiyajin 3 é melhor do que o Super Saiyajin God. Porque a gente não tinha merdas de lugar nenhum, no anime pelo menos, no mangá isso foi melhor trabalhado, que a porcaria do Super Saiyajin Blue gastava mais energia, então você se transformaria no God porque ele gasta menos energia. Que interessante. Espero então, já que você está sendo o cara da lógica, cobrando lógica, e eu pedi o seu retrocesso de críticas a Dragon Ball. Você vai ter criticado esses pontos que eu elenquei aqui? Não, não é. Se sim, maneirão, mano. Você tá certinho. Tá? Se você é um cara mais chatinho, de boa, né? Espero então, pelo menos, que você tenha levado essa lógica que eu apliquei aqui nessa transformação. Lê, você acha que isso é passapanismo? Você não tá passando pano? Você acha que os caras pensam nisso? Os caras só pensam, vamos botar o Super Saiyajin 3 e foda-se. Talvez. Sincero, só que o problema é, quando você, o passapanismo para obras, que é a hiperinterpretação, que é você falar o que a obra não disse, só vem de obras narrativamente rasas. É o clássico anime que não tem nada de romance e os caras ficam chipando. Isso é uma hiperinterpretação, que é você olhar o que a obra não diz. É você dar uma profundidade que a obra não se dá. E esse é o problema. O Daima, ele está concatenando e Dragon Ball vem aos pouquinhos pegando brechas narrativas para usar essas brechas narrativas como sentido lógico. Seja o óculos do Gohan, seja o Makai, seja a origem dos Namekuseidins para o Orange Piccolo. Quando eu falo que, no bruto, vai ter uma transformação, vai ter uma explicação, ou não importa isso ter uma explicação, é porque esse nível de interpretação que eu dei, explica tudo, na verdade. Então, não há uma necessidade do Vegeta usar o Super Saiyajin 2 se, pela raiva, ele teve um up de poder maior no Super Saiyajin 2 e ele conseguiu lá casquetar o Bills, que estava muito acima dele, e mesmo assim isso não deu diferença nenhuma.
Nenhuma? Exatamente. Ale, talvez você esteja errando ou esquecendo que talvez teria alguma piada no Super. Eu não lembro se tem alguma piada do Super do Goku provocando o Vegeta que ele não tinha o Super Saiyajin 3. Eu não lembro disso, tá? No Super. Aí seria um erro mesmo, mas dá pra fazer um pequeno retcon? Dá. Principalmente porque o Super tá cheio de incongruência, cheio de piada besta. Eu preferi pelo mangá. Eu preferi pelo mangá. Mas aí a gente tem que ter essa pequena noçãozinha. Mas, no bruto, se a única citação é o Vegeta não usou contra o Bills, então isso é incongruente, tá errado. Logicamente e narrativamente, ok? Então eu só queria explicar isso, dar essa interpretação minha sobre essa cena. Lê, você acha que essa vai ser a explicação? Eu acho que é uma explicação possível, mas se é a explicação de, cara, o Super Saiyajin 3 gasta demais e você tem que usar para finalizar. E é uma transformação que não depende de raiva. Se for, não usou porque gasta demais e o Vegeta ia perder de qualquer jeito, faz sentido. Lê. E se no futuro Daima aparecer algo que impede o Vegeta? O Vegeta teve o poder dele selado. Aí eles escolheram criar uma justificativa para fechar essa incongruência. Eles não foram e usaram, igual eu falei, igual do Gohan, um vazio narrativo, um vazio lógico para colocar o que eles queriam. Sinceramente, Lê, o que eu gostaria é exatamente de usar o vazio lógico, explicar exatamente. Pode explicar o quê? O Vegeta, na próxima luta, quando terminar, ele fala, nunca mais vou usar essa transformação, porque ela gasta energia demais. Vou treinar para não ter essa transformação. Essa transformação é ruim, essa transformação eu não gosto. Já para fazer um paralelismo direto com a divisão do Goku, entre Ultra Instinto e Ultra Ego. Entendeu, Continho? Dá para fazer. Ou seja, vocês estão pegando no pé. Opa, pessoal, lê aqui. Rapaz, nossa, mas isso aí no Twitter deu uma treta. Eu tava respondendo isso porque eu achei que eram uns gatos pingados, tá? Eu achei que eram uns gatos pingados, mas aí eu fiz o meu vídeo, conversei um pouquinho no Twitter, e aí que eu vi que pegou uma base grande. O episódio foi incrível, tá? Com a nota altíssima no MDB. Meio que as métricas para aqui pro Ocidente não importam tanto, é mais lá no Japão, teria que ver a média como é que tá lá no Japão, ninguém tem esses dados malditos, mas tudo bem. Aí eu vi o pessoal começando a argumentar que, o motivo é o gasto de energia. Não, gente, se você for querer argumentar, não é o gasto de energia. Porque o ponto, principalmente que o pessoal tá usando para falar que é um furo, é que no momento de ira, no momento de fúria, de raiva, se não era para o Vegeta tá racional. Esse é o ponto. Não era para ele estar irracional para ele escolher. A questão é que a transformação do Super Saiyajin 3 sempre foi mostrado como uma transformação que precisa de concentração. Então, literal, é a única transformação que você não vai atingir via raiva. Nunca foi atingida via raiva. Na verdade, é a única transformação que sempre necessitou, como eu falei, de uma preparação antes. E o pessoal tá usando essa cena aqui, tanto que você pode ver que em espanhol que eu traduzi aqui, e o pessoal já tá começando a importar para cá o meme, né? O brasileiro adorando importar meme burro para cá, falando que, mas direi, estou furioso, mas eu não vou usar essa transformação que não controlo direito, em vez disso vou usar o Deus. Você sabia que o Goku ter mantido a transformação com raiva é um erro narrativo? Você tá usando um erro para justificar, entre aspas, outro erro. Isso é perfeito, porque isso tá mostrando exatamente essa cassação de lógica forçada no Daima, de pessoas que não sabem aplicar a lógica de maneira correta. Eu já falei que a emoção é maior do que a lógica. Fato, a gente tá fazendo uma obra para te emocionar, não para você fazer uma regra narrativa lógica de um por um. Fato. Mas mesmo assim, essa cena tá errada. E essa cena tá tão errada no anime, que o mangá fez uma transformação nova do Ultra Instinto para o Goku ficar mais expressivo. Eu acho lindo pessoas quando vão usar a hiperlógica para falar mal de algo, só que ela não tem noção do viés que a lógica, usar mega lógica faz, porque mostra nitidamente que a pessoa só não sabe do que está falando. Que a pessoa está começando a discutir agora. Ou você não estava aqui quando o pessoal começou a reclamar dessa cena aqui que não fazia sentido. E a minha defesa para essa cena foi a mesma do Super Saiyajin 3. Não importa, porque a cena foi foda. Porque você está pedindo uma lógica que nenhuma obra, eu acho que é obra japonesa, nenhuma obra americana se importa que a gente tem a opção de fazer uma cena foda, que 99,9% das pessoas vão gostar. E vai ser só um desvio narrativo, uma quebra mínima de lógica, que depois ela vai voltar pela cena. A pessoa faz isso em qualquer obra. E uma cena que, com
uma linha de diálogo você corrige. E essa cena aqui também tá errada, até mesmo se a gente for usar logicamente, porque o Super Saiyajin 3 e o Super Saiyajin 3 e o Ultra Instinto têm ativações diferentes. Aqui é por culpa da Genkidama, ele já estava transformado e a raiva dele que deu esse up. Se eu fosse passar panismo para essa cena, vamos dizer que a cena é só uma cena bonita. Essa cena aqui não deu tanto dano no Jiren. O poder do Super Saiyajin, do Ultra Instinto, diminuiu porque ele teve emoção, ele só não perdeu a transformação. É isso? Óbvio que não. O que eu tô fazendo é simplesmente hipérboles para pegar furos lógicos e ver se esses furos lógicos foram feitos com popô ou se, como eu falei, usaram um vazio narrativo para fazer isso. E essa cena é mais erro do que o Super Saiyajin 3 do Vegeta. E o pessoal tá usando ela para defender. É lindo ver o pessoal que não sabe usar lógica básica. Eu acho muito maravilhoso. E além das próprias transformações terem ativações e terem métodos diferentes. Literal, Super Saiyajin 3 é a única transformação que sempre foi usada como um tempo de carregar. A base dela sempre foi essa. É a única transformação que não faz sentido mesmo. Narrativo, tô falando narrativo. Porque ela sempre apareceu em todo momento com um tempo para a pessoa conseguir. Até o Goku, quando ele fez o Super Saiyajin 3, você pode ver que ele se transformou no Super Saiyajin 1, lá no Bills, fácil. O 2, fácil. Ele foi fácil. No mangá, sabe, não faz sentido? É uma transformação que sempre teve que ter uma concentração ser atingida por um momento de, exatamente, falta de concentração. Raiva, rage. É como se o Vegeta se transformasse no Ultra Instinto e o Goku no modo roxinho lá, que eu esqueci o nome. Você tá vendo qual é o ponto? Sabe o que eu acho? Se eles usarem, na moral, no próximo episódio, o Vegeta usa a transformação e fala: essa transformação não é o meu foco. Cara, isso vai ser maravilhoso. Porque, como eu falei de novo, vai fazer um paralelismo direto, colocando essa semente que foi usada lá na frente, ou seja, usando-a para fazer uma conexão com o que já foi mostrado. É uma obra temporal, fazendo lógica temporal, pro próprio tempo que ela está sendo feita. Para você que já sabe. A obra é feita para você que já assistiu às obras anteriores. Então, é um recon, é um pré-con, para quem já viu. Olha que interessante, para fazer um paralelo direto onde, quando o Bills apareceu, o Vegeta já tinha conseguido ultrapassar o Goku nesse ponto e conseguir um up de multiplicador, como eu mostrei lá com o Trunks, do Super Saiyajin 3 no Super Saiyajin 2. E se for isso, cara, os caras usaram perfeito. Para mim a melhor explicação. É uma explicação que melhora a cena que já foi feita. Se ele só não falar nada, tá explicado pelo menos na semilógica apresentada. No pé de que uma linha da legenda, no próximo episódio, no final do Daima, em qualquer lugar que os caras escrevam, resolve esse problema. Eu não entendo, sinceramente, os fãs de Dragon Ball reclamando de uma forma assim. Meu amigão, se você não está gostando do Daima, acho que quando você assistiu o Super, você deveria ter um AVC, né? Você é masoquista, não é mesmo? Eu tô vendo também o pessoal falando que o Daima é infantil. O Daima é 20 milhões de vezes mais para adulto do que o Super inteiro foi. O quê? Mas tem piada de peido. Então piada de peido é pra criança, né? Filha da mãe. É pra criança. Então se eu pegar a porcaria das piadas da Kefla, do narrador narrando cada congruência, de você ter a voz interna do personagem falando o que ele vai fazer, o personagem na plateia falando o que o personagem principal falou e o narrador falando, isso é pra adulto, né? Porque adulto é um imbecil que não consegue perceber, não é mesmo? Aí você vê o Daima, que no meio de uma luta, sem texto nenhum, apenas pela direção, tem até sangue, né? Chupa, pela direção, mostrando a estratégia do personagem de colocar o Vegeta numa posição de desvantagem onde ele é mais favorecido pela luta, isso sem narrador, sem nada. Uma obra feita para criança que pede para você ter mais atenção, que usa mais a direção e usa mais cenas pesadas. Então acho que você só não sabe que é porcaria de uma série para criança, não é? Você não sabe. Você só tá indo no plástico, não é mesmo? Que interessante, não é mesmo? Porque talvez você nem sequer saiba o que é uma série para criança no Japão. Então será que você pegasse vieses narrativos de uma série que tem para crianças e colocasse o Daima e essas séries para crianças do Japão, será que elas teriam conexões narrativas próximas? Não tem, não é? Se pegar um Shin-Chan da vida, não tem. Então, amigão, só fala, para de falar besteira, tá? Uma série não é pra criança porque você quer, porque você não gosta, tá? Até então, o Daima tá sendo para os fãs mais hardcore e os fãs mais velhos de Dragon Ball muito mais do que Super foi, do que o GT foi, tá bom?
Então, menos, tá? Menos. Fale menos besteira, tá bom? Fale menos besteira. Ok? Saiba apreciar a história sendo colocada, saiba apreciar o desenvolvimento dos personagens e esse leve clima de aventura que faz tanto tempo que a gente não tem, tá? Olha, mas tem o GT. Ai, meu Deus, não sou obrigado a ter que ficar vendo pessoas. Gente, eu não entendo como que eu, assistindo o Daima, descompromissado, pô, tem uns 3 episódios que eu assisti bêbado e tive uma interpretação melhor do que pessoas que tecnicamente estão tentando dar uma de lógica. Por favor, eu te imploro, tente diminuir a si para ter uma conexão lógica na hora que você vai analisar as coisas. Por favor, tá bom? Não é porque você não gosta que é ruim. Talvez você só não tenha a capacidade de fazer uma análise boa, tá? Desculpa aqui dar essa alfinetada, porque eu acho bizarro de ver esse tipo de crítica finalmente os caras acertando naquilo que o Super, em quase 120 episódios, errou o tempo inteiro. Fazer o meio da história ser bom, bem feito e bem dirigido. E com importância. Não apenas o começo e o final, que era a pior coisa do Super. Tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo. E o Zap e a